E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Pessoal, eu sou o professor Kelso aqui do canal Física e a nossa aula de hoje é potencial elétrico e energia potencial elétrica. Vamos diferenciar o que é um potencial elétrico e o que é uma energia potencial elétrica. Galera, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho para a notificação de novas aulas. Galera, não esqueça de dar o like, o joinha, é muito importante para o canal. Quando você faz isso, o YouTube entende que essa aula é importante e indica para as outras pessoas. Olha que bacana. Se você tiver alguma dúvida, escreva aí nos comentários. Compartilhe, galera, essa aula e as outras aulas do canal. Então, sem mais demoras, bora lá para a aula. Pessoal, na energia potencial elétrica, eu vou fazer uma analogia com vocês. Eu vou pegar a Terra, onde tem um campo gravitacional, e vou pegar uma carga, né, elétrica negativa, onde tem um campo elétrico em torno dela. Bom, nós sabemos o seguinte, que na carga negativa, o campo elétrico, ele chega na carga. Então aqui, ó, carga, somente lembrar, carga negativa, o campo elétrico chega. Carga positiva, o campo elétrico sai da carga. Ou seja, converge na carga o negativo e diverge na carga o positivo, beleza? Bom, o campo gravitacional com uma gravidade apontada para a Terra, certo? Porque se você coloca um corpo que ela vai ser atraída a esse corpo, então eu coloquei que o campo gravitacional tem as linhas de campo gravitacional chegando na Terra, igual a nossa carga aqui, fonte negativa, ok? Bom, beleza. Se eu segurar esse corpo de massa M nesse ponto A, eu vou precisar de uma energia para isso. Eu chamo de energia potencial. Por quê? Porque se eu solto esse corpo, o que vai acontecer com ele? Ele vai cair, ou seja, ele vai adquirir energia cinética. Mas de onde vem essa energia cinética? Essa energia cinética vem da energia potencial que ele está nesse ponto. Então, para eu poder segurar essa massa M, esse corpo de massa M, eu preciso de quê? De energia para isso. Por quê? Porque automaticamente quando eu solto ele, o que ele faz? Ele vai cair. Ele vai ser atraído por quê? Pelo campo gravitacional da Terra. Então, para eu poder segurar ele aqui, eu preciso de energia. Essa energia, nossa energia é o quê? Energia potencial gravitacional. E como é que a gente calcula essa energia potencial gravitacional neste ponto? É a massa do corpo, o campo, vezes a altura que esse corpo está da superfície da Terra ou da superfície de um referencial. No nosso caso, o referencial aqui é a Terra. Então, eu preciso de energia para eu poder segurar esse corpo, porque a força que atua nele que é a força-peso, certo? Então, eu preciso de uma força contrária para equilibrar esse corpo. E para ter essa força contrária, eu preciso de quê? Desprender energia para isso. Então, eu preciso de energia para poder segurar esse corpo de massa M. Vamos para a nossa carga de prova Q+, que está próximo de uma carga fonte negativa. A mesma coisa, galera. Quando eu solto essa carga, como ela é positiva, essa aqui é negativa, ela vai ser atraída por essa carga fonte. Essa carga fonte está aqui fixa, tá? E essa aqui ela se move, uma carga de prova. Então, o que acontece? Ela vai cair para a carga, ela vai ser atraída para essa carga. Ela está a uma distância d dessa carga. E acontece? Então, eu tenho uma força elétrica atuando nela onde? Nesse sentido de atração. Então, eu preciso de uma força o quê? Contrária para equilibrar essa carga. E quando eu tenho uma força contrária para equilibrar essa carga, eu preciso de energia para isso. Então, essa força que eu coloco para poder segurar essa carga, eu preciso de uma energia para isso. Então, o que acontece? Quando eu solto essa carga de prova, ela vai cair e vai adquirir o quê? Energia cinética. Mas de onde vem essa energia cinética? Ela vem da energia potencial, no caso aqui da Terra, a energia potencial gravitacional, e aqui nesse caso é a energia potencial elétrica. Como é que a gente calcula, Kelso, essa energia potencial elétrica? Então, essa energia potencial elétrica é K, Q sobre a distância. Ou seja, galera, essa é a nossa equação de energia potencial elétrica. Vamos grifar ela aqui.
Perceba que ela depende da carga fonte, da carga de prova que está próximo e da distância entre as duas cargas. Então, nesse caso aqui, é a mesma coisa. Se você for ver a energia potencial gravitacional, você tem uma massa, um corpo de massa m. Se você soltar ele, vai adquirir energia cinética. Mas de onde que vem essa energia cinética? Da energia potencial gravitacional, por causa da altura que ela está da nossa Terra aqui. E aqui a mesma coisa. Se eu solto essa carga de prova aqui, ela vai adquirir energia cinética. De onde vem essa energia cinética? Da energia potencial elétrica, que, né, você está segurando essa carga com uma força contrária para poder não se desprender e ir para a carga negativa. Então, a nossa energia potencial elétrica é KQQ sobre D. Ah, Kelson, é parecida com outra fórmula que eu já sei, sim, é parecido com a fórmula de força. KQQ sobre D ao quadrado. Lembrando, galera, que energia, qualquer uma das duas, no caso energia potencial elétrica, que é o que a gente está enfatizando aqui, ela é uma grandeza escalar e a força é uma grandeza vetorial. Por isso que quando você calcula a força, as cargas estão em módulo, que eu estou calculando o módulo da força. E a energia potencial elétrica não. As cargas não estão em módulo, porque no caso aqui essa carga é negativa, aqui ficaria o valor negativo, e aqui é positivo, que ficaria o valor positivo. E outra coisa também, que aqui é a distância, e aqui é a distância ao quadrado. A unidade de medida, não é SI para qualquer tipo de energia, né? A nossa específica que energia potencial é o Joule, em homenagem a James Prescott Joule. Beleza? Então, galera, potencial elétrico. Eu tenho uma carga fonte que ela vai gerar um campo elétrico saindo da carga. Lembrando que nós temos o campo elétrico negativo chegando, as linhas de campo, né? E o campo elétrico positivo saindo da carga. Beleza? Sempre lembrando disso, galera, é importante. Então, aqui o que acontece, galera? Eu tenho aqui 3 pontos, o ponto A, o ponto B e o ponto C. Nesse espaço aqui em volta dessa carga fonte Q positiva, beleza? Então, nesse ponto A eu vou ter um campo elétrico, nesse ponto B eu vou ter um valor de campo elétrico e nesse ponto C eu vou ter um outro valor de campo elétrico. Vamos lembrar o que é campo elétrico? Bom, campo elétrico é essa formulazinha aqui, ó. Campo elétrico é KQ sobre D ao quadrado. Lembrando, assim como força elétrica, campo elétrico é o quê? É uma grandeza vetorial. Então, KQ em módulo, porque é o módulo do campo elétrico dividido pelo a distância ao quadrado. Beleza? Só para te lembrar que vou deixar a formulazinha aqui do lado. Bom, nesse caso aqui, o que nós temos? Nós temos o seguinte, galera, nós temos que a definição de campo elétrico é esta daqui, ó. Campo elétrico é a força que atua numa carga de prova que eu coloco em qualquer um desses pontos aqui. Ah, Kelson, então quer dizer que campo elétrico depende do quê? Depende da carga de prova? Não. O campo elétrico só depende da carga fonte que gera ele. Mas para eu provar que existe um campo elétrico em volta aqui, eu coloco uma carga de prova para provar. Então a mesma coisa eu vou fazer com o potencial elétrico. Eu vou pegar em qualquer um desses pontos aqui, vou pegar, por exemplo, no ponto A, e vou colocar uma carga de prova Q positiva. Então essa carga de prova, ela vai provar que aqui também existe um potencial elétrico gerado por essa carga Q positiva. Ah, Kel, sim? Como assim? Bom, você sabe que em qualquer um desses pontos eu vou ter campo elétrico, mas em qualquer um desses pontos também eu vou ter potencial elétrico. Por quê? Se eu tenho uma carga aqui de prova aqui e tenho uma outra carga que gera esse campo elétrico, eu vou ter o quê? Uma energia potencial elétrica. Vamos lembrar a energia potencial elétrica que a gente acabou de ver agora? Sim, energia potencial elétrica é essa fórmula que eu vou tirar de campo para cá e vou colocar o de campo aqui. Então a nossa energia potencial elétrica é essa aqui, KQQ sobre D. Ou seja, o que é o potencial elétrico? Para mim saber se existe potencial elétrico aqui em volta dessa carga, o potencial elétrico, a definição dele é a energia potencial elétrica em relação à nossa
carga de prova Q. Opa, Kelso, então é bem parecido com o campo elétrico. Sim, você pode perceber que o nosso potencial é bem parecido com a definição de campo elétrico. Mas se você notar, o nosso campo elétrico é uma grandeza vetorial, logo o potencial é uma grandeza escalar. Não temos módulos aqui, o módulo, né, da carga de prova Q. Ah, então beleza, vamos colocar para lá. Então quer dizer que a definição é essa. A questão quer dizer o seguinte, que essa carga fonte, ela gera um potencial e gera também um campo elétrico? Sim. Bom, se você sabe que potencial elétrico, energia potencial elétrica é Kq sobre D, então nós podemos fazer que o potencial elétrico gerado por essa carga de prova Q seria o que? O K, Q sobre D dividido, certo? Pela nossa carga de prova aqui. Na divisão de fração que nós fazemos, conservamos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. E o inverso de Q é 1 sobre Q. E aí eu tenho o seguinte, eu posso simplificar a minha carga de prova e a minha carga de prova. E aí eu tenho o potencial gerado por essa carga aqui, em qualquer um ponto que eu tenho aqui do espaço. Então, o potencial elétrico é Kq sobre D. Então, este é o potencial elétrico gerado por essa carga de prova aqui. Outra coisa que é interessante, se você notar, o potencial elétrico ele é bem parecido com quem? Com o campo elétrico. Você pode ver que tem muita equação parecida, né? Só que esse aqui é um vetor, o campo elétrico, e esse aqui é uma grandeza escalar. Lembrando que potencial elétrico é simbolizado pela letra V. Né? Eu esqueci de falar isso, mas é simbolizado pela letra V. Bom, aí o que acontece? Como ele depende da carga fonte que gera o campo elétrico, então, e ele não tem módulo, aí vem o seguinte, que é diferente do campo elétrico. Se a carga fonte for positiva, o meu potencial ele é positivo. Se a minha carga fonte for negativa, o meu potencial é negativo. Então, se eu tenho nesse caso a nossa carga fonte aqui, ela é positiva, então esse potencial seria positivo. Naquela outra parte que eu passei anteriormente, que a gente tinha uma carga fonte negativa, então o potencial ali seria o quê? Negativo. Beleza? Bom, a unidade de medida de potencial elétrico, a unidade de medida é o volt, em homenagem a Alessandro Volta, certo? Que é V também, ok? Então, galera, para a gente finalizar aqui, o que eu fiz? Eu peguei, como as formas são muito parecidas, né? Eu peguei as grandezas vetoriais, que é força e campo elétrico, e as grandezas escalares, que é energia, potencial elétrica e potencial elétrico. Vocês podem ver que eu comparei uma com a outra, tá vendo? Coloquei de lado as equações para vocês poderem ver que elas são parecidas, mas não são as mesmas equações, tá? Aqui são as cargas em módulo e a cargas sem módulo, ou seja, se você colocar os sinais aqui positivo, negativo, dependendo do sinal que você colocar, a energia potencial elétrica pode ser positiva ou negativa e o potencial elétrico também pode ser positivo ou negativo. Lembrando, galera, que a energia potencial elétrica eu não deduzi a equação. Podemos fazer isso posteriormente numa próxima aula. Se vocês ainda não viram campo elétrico gerado por uma carga, tem uma aula que eu vou deixar o link aqui na descrição e aqui nos cards e lá na tela final, ok? Beleza? Então, galera, o final de mais uma aula. Muito obrigado por vocês terem assistido essa aula até aqui. Não esqueça, galera, de dar o joinha, que é muito importante para o canal. E não se esqueça também de se inscrever no canal. Então, galera, até a próxima aula.